Oi, meu nome é Cristiane e eu vou lançar minha própria marca. Nossa, oi, sumida, né, gente? Esse ano eu passei por muita coisa já, muita mesmo. E até por isso eu vim aqui para fazer um update de coisas que aconteceram na minha vida durante esse primeiro semestre de 2026. E como dá pra ver aí pelo título do vídeo, eu vou lançar minha própria marca, mas antes de chegar nessa parte, eu tenho uma longa história pra contar, porque pra eu chegar nisso, as coisas não foram tão óbvias, eu fui vivendo a vida e a vida foi me levando pra esse caminho. Não lembro se eu cheguei a registrar nos vlogs, mas lá pro fim de 2025, pra novembro e dezembro, eu senti que eu tava ficando meio ruim da cabeça, tava ficando muito ansiosa. Teve um dia que eu tenho certeza que eu tive uma crise de ansiedade. E quando chegou nesse ponto, aí eu fui procurar ajuda e realmente fui diagnosticada com ansiedade e depressão. E eu não tô aqui contando essas coisas abertamente porque eu quero que tenham pena de mim, nem nada do tipo. Eu queria falar de forma aberta, porque depois que eu tive os diagnósticos, eu fui me conhecendo muito melhor. Desde então eu tive muitos altos e baixos da vida e tal. E eu acho que nisso tem muitas coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo para tentar evitar algumas situações que causam certos baixos na nossa vida, né? E, enfim, eu tava muito para baixo pro final de 2025, começo de 2026, e eu tava estressada por conta de trabalho, porque eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a vida de creator pequena não é nada fácil. Na internet a gente tem mais referências das blogueiras que são grandes, milionárias, Virgínia, por aí, sabe? Essas meninas que estão ganhando literalmente milhões por conta da imagem delas, mas para quem é creator menor, assim como eu, as coisas não são fáceis assim. Inclusive, ainda tem marca querendo se aproveitar, do tipo fazer permuta por conta de um creminho, coisas assim, sabe? Contando bastidores da minha vida, porque eu já vivi muito disso e eu nunca me sujeitei a esse tipo de exploração. E eu fui notando que isso foi ficando cada vez mais comum e ao mesmo tempo eu vi que começou a surgir uma crise de confiança nos influenciadores também, porque o mercado de influência cresceu muito, com as pessoas atraídas mesmo por ter recebidos, por ter valorização das marcas. E com isso foi precarizando, assim, o mercado de criação de conteúdo. Quem me conhece há mais tempo, aquela velha frase, né, sabe que eu tô na internet já desde os meus 9, 10 anos. Tipo assim, eu tenho 2 décadas na internet e durante, tipo, 80% desse tempo eu estive aqui porque eu realmente gosto do que eu faço. Inclusive, gente, o YouTube nunca me pagou um centavo e eu tô ali servindo Vlogmas todo ano. Inclusive, eu quero servir Vlogmas esse ano ainda também. Nós estamos em julho já, né? Hoje é dia 2 de julho, não sei se eu vou nem conseguir editar o vídeo hoje pra vocês verem, mas enfim, gente, eu realmente crio conteúdo porque eu gosto e eu percebi durante esses altos e baixos que a criatividade realmente faz parte de mim. E eu só percebi isso no momento em que eu me dei conta de que eu não tava mais criando conteúdo por querer fazer arte, por querer exercer a minha criatividade. Mas eu tava fazendo muita coisa também porque era o esperado de mim, as pessoas gostam muito da minha resenha, as marcas também gostam muito do meu conteúdo, e eu acho que eu fui virando uma pessoa muito mais técnica do que criativa. E eu acho que eu sou uma pessoa muito mais criativa do que uma pessoa analítica, por exemplo. Então, eu fui ficando meio triste, assim, com o mercado da beleza, com tudo isso, de eu não estar me identificando com as coisas que eu tava vendo, de eu não estar me identificando com a velocidade das coisas que eu estava vendo. Tipo, todo dia lançava um gloss, todo dia lançava um blush que você precisava ter, todo dia lançava um sérum novo que você precisava ter, aquela blogueira que você gosta indicou e você não sabe por que aquilo poderia te ajudar, mas você tá lá comprando porque você confia na pessoa. Então, eu passei a não concordar com isso, mas eu também entendo que isso foi uma mudança no nosso mercado. Se você entrar no TikTok, vai ter gente falando, ó, gente, testei isso aqui é perfeito. Só falou isso, e isso já é o suficiente para convencer um monte de pessoas a comprarem o produto que estava sendo anunciado ali. E muitas vezes as pessoas estão lá meramente para receber a comissão pelo link afiliado, tá ali só para realmente fazer o lucro. E para mim não tem nada errado disso, mas eu acho que as coisas que podem enriquecer a nossa cabeça, a nossa mente, elas acabam perdidas no meio de tanta informação. E junto com isso vem 300 notificações que você tá ali recebendo no celular por conta de trabalho, por conta de estudo. Você tem que lidar com as coisas de casa, para quem tem filho aí tem que lidar com os filhos, com os pets, enfim, rotina da família no geral. Muitas coisas para lidar na casa, muitas preocupações, contas para pagar, e eu me vi nessa situação, sabe? Eu não cheguei a contar isso
abertamente no Instagram, e eu provavelmente não vou, então só quem tá assistindo aqui pelo YouTube vai ter acesso a essa informação. Talvez eu venha contar isso mais profundamente, mas eu já explico as condições, mas atualmente eu já não dependo mais de dinheiro de influência, de criação de conteúdo para viver. Eu faço, sim, porque eu gosto muito de conteúdo, eu gosto muito de ter o desafio ali de entregar um conteúdo que tá dentro do que a marca pede. Pra mim isso é um desafio mental de criatividade, sabe? Então eu gosto muito. Além de eu gostar muito das marcas, também tem esse desafio criativo que pra mim faz muito sentido. Com algumas inseguranças que eu fui sentindo durante esse ano, eu fiz uma transição, podemos dizer assim, para um outro ramo que é muito próximo do que eu trabalho atualmente. Eu sou analista de comunicação numa agência. Gente, eu jamais imaginei que eu ia estar fazendo o que eu tô fazendo hoje, sabe? Tipo, eu já imaginei eu estar fazendo algo como social media, algo assim, sabe? De realmente estar trabalhando com postagem e vídeos e fotos e tudo mais, de bolar calendário de conteúdo, essas coisas assim, eu já imaginava porque isso é o que eu faço muito no meu dia a dia de criadora de conteúdo, mas estar fazendo o que eu estou fazendo hoje é totalmente diferente. Eu estou aprendendo tanta coisa. Isso, inclusive, me fez amadurecer muito como pessoa, como profissional, mas como realmente pessoa, como ser humano. Trabalho como analista de comunicação numa agência e eu não vou abrir muitos detalhes sobre a empresa que eu trabalho por conta de... Porque ainda algumas coisas podem se misturar entre a Cristiane, criadora de conteúdo, e a analista de comunicação, entende? Mas, gente, eu realmente trabalhei com coisas muito diferentes que vocês nem imaginam durante esses últimos meses. Tipo, o que eu posso dizer é que eu trabalhei com as melhores pessoas do mercado de entretenimento no ramo que elas atuam, e agora atualmente eu estou tendo até uma experiência internacional. Não que eu tenha que viajar e tal, mas, gente, eu tô fazendo reunião em inglês, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma reunião em inglês na minha vida. Eu tô aqui rasgando meu inglês. E durante esse tempo também, o que foi acontecendo? Eu entrei no mundo do journaling. Na verdade, eu comecei assim devagarzinho no meio do ano passado, lá para setembro, outubro. Eu comprei um Robonite. Eu não lembro se eu mostrei aqui também. Eu acho que eu mostrei o Robonite, né? Aqui no vlog. E, gente, eu tô usando muito ele. Cadê? Ele está até sujinho de tanto que eu uso ele. O journal foi tipo uma válvula de escape durante todos esses meses. Olha só, eu faço muitos spreads assim bonitinhos. Olha que bonitinho. Eu tenho amado me organizar, escrever, usar adesivos, desenhar. Eu, tipo, faço muita coisa mesmo. Eu planejo, né? Aqui tem a visão semanal, onde eu planejo o que eu vou fazer, né? E eu também estou fazendo registros da minha vida. Tipo, muitos spreads aqui com canetas coloridas, com post-its, com adesivos. Enfim, isso, olha só. Gente, o dia que eu fui num evento da Carolina Herrera, eu tirei uma foto num photo booth. E tem aqui um negocinho aqui de... Como é que chama? Enfim, a fitinha de borrifar perfume, sabe? E ficou com um cheirinho do perfume aqui, então eu vou colando coisinhas assim, até coisas que a gente acha que é lixo. Tem gente que faz, como é que chama? Junk journal, né? Eu não faço junk journal, mas tem coisa que eu guardo porque me faz lembrar os dias que eu vivi. Que nem aqui, por exemplo, eu saí com os meus amigos pra visitar um lugar pra casamento, e no caminho a gente tomou um sorvete, e eu comprei o sorvete pros meus amigos, e eu guardei aqui a nota fiscal pra lembrar o que eu comi no dia, né, e o que eles comeram também, porque eu lembro que eu tinha adorado, só que, como vocês viram, a tinta ela foi indo embora, mas eu guardo esse tipo de registro, porque eu percebi que isso tá me fazendo bem, e durante esse ano, quanto mais eu fui registrando a minha vida, com mais vontade de ficar offline eu fui ficando. E eu percebi que durante esse processo que ficar offline estava me fazendo muito bem, me fazia muito sentido, e até por isso que eu diminui muito a frequência de postagem aqui nos vídeos do YouTube, né? Lógico, tudo isso me faz muita falta de estar me comunicando com vocês, sim. Um dia eu quero até ter um editor de vídeo, inclusive, eu já fui atrás, mas não deu muito certo. Mas eu quero ter o poder de sustentar um editor de vídeos, porque eu decidi que eu estou disposta a deixar um pouco esse controle que eu tenho de edição no YouTube para poder ter mais vazão de conteúdo para vocês e ter mais presença de conversa com vocês também, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu percebi que eu gosto muito. Enfim,
devaneios. Então, durante esse ano de 2026, fui fazendo journaling todo dia, religiosamente eu parava para fazer journaling. Teve dia que mais de 1, 2 vezes por dia eu parava no meu journal e no planner para ficar olhando, assim, e querendo ter desculpas para poder escrever mais, sabe? Tipo, um mínimo acontecimento eu queria estar registrando, e já me perguntaram coisas do tipo, o que você escreve no seu journal, Cris? E, gente, quanto mais você vai pensando em coisas para você escrever, coisas que aconteceram no seu dia, mais coisas você vai percebendo sobre o seu entorno que antes você não percebia. Do tipo, como você se sentiu naquele dia é uma coisa muito importante, mas tem vezes que eu esquecia do que, por exemplo, uma coisa gostosa que o Renan cozinhou aqui pra gente em casa, e aquilo poderia se perder no tempo daqui uma semana. Mas agora com o journal eu consigo lembrar até dos pequenos momentos que, olhando por cima, parece que não significa muita coisa, mas que no fundo significa. Não sei se tá dando pra entender o meu ponto, mas eu falo pela minha experiência, inclusive, que a gente tá tão imersa nas notificações, de se preocupar com a vida dos outros, de se preocupar com opiniões de pessoas que você não conhece, de querer ter realidades diferentes da sua, porque você viu que aquilo era uma possibilidade e aquilo, consequentemente, entrou na sua cabeça, mas se você não tivesse visto aquilo, não seria um problema pra você? Sabe esse tipo de coisa? Que a gente acaba esquecendo de viver a nossa própria vida, de valorizar os pequenos momentos da nossa vida, e eu fui percebendo isso durante todos esses meses, e foi nesse contexto que a The Little Rituals surgiu, que é a minha marca autoral, por enquanto 100% handmade, e eu acho que vai continuar assim por um bom tempo, porque é pensada para ser uma coisa pequena, e para mim a The Little Rituals foi idealizada a partir de toda essa minha vivência, de ter percebido que ter aquelas pausas deliberadas, assim, você realmente parar tudo que você está fazendo para focar só em você, no que você fez, no que você está sentindo, o que você viveu, para você viver o presente, faz muito bem para nossa mente. E eu sinto que desde então, eu tô muito, muito melhor, assim, psicologicamente falando. Lógico, continuo fazendo meus tratamentos, com medicação, com terapia, e agora eu tô até fazendo investigação neuropsicológica, porque eu acho que eu posso ser neurodivergente, mas isso pode ser tema para outro conteúdo, para outro vídeo, enfim, inclusive para outro Mail Club. E esse é o primeiro produto que eu estou lançando, e é o carro-chefe, assim, vamos dizer, da The Little Rituals, que é um clube de cartas, onde você, obviamente, vai ganhar uma cartinha escrita por mim, e nessa carta eu pensei mais como se fosse uma newsletter, só que num tom um pouco mais pessoal, mas ao mesmo tempo trabalhando coisas para você aprender, informações novas, curiosidades, e tudo muito relacionado com coisas do cotidiano. Na minha cabeça seria um conteúdo que você vai estar recebendo, só que de forma física, e eu acho que essa coisa do analógico traz muito isso, sabe? O palpável, as experiências físicas, um a um. E eu acho que o analógico tem tudo para voltar nesse mundo totalmente acelerado que a gente vive, de inteligência artificial, de computadores substituindo humanos, as coisas analógicas, as coisas físicas e táteis mesmo, vão fazer mais sentido pra gente, porque a gente é ser humano, e pra mim tudo aquilo que é feito por uma pessoa tem muito mais valor do que aquilo que foi feito com o computador. Sei vocês, mas enfim. Mail Club então vai ter essa carta num formato de curadoria / newsletter, escrita por mim, e 2 cartelas de adesivo que todos os meses vão ter temas diferentes, artes exclusivas que não vão estar entrando no site principal como um produto fixo. Eventualmente, então, vamos ter produtos fixos no site, mas a princípio eu quero testar o Mail Club até para eu entender o que as pessoas vão gostar mais, sabe? Viver os feedbacks de vocês também. Mas as cartelas de adesivo do Mail Club, eu pensei num formato que seja mais funcional, sem esquecer do decorativo. Então eu tenho usado muitos adesivos para me planejar, mas ao mesmo tempo deixar tudo mais bonitinho, porque eu tenho muito mais vontade de pegar o journal quando eu estou com alguma coisa bonitinha em mãos. Então olha aqui, eu estou mostrando em primeira mão para vocês spoilers do que vai ter nessa primeira edição. Olha só, essas artes aqui, ó, esses adesivos aqui embaixo fui eu que fiz. Então aqui, ó, temos aqui uma torradinha, um avocado toast, na verdade, para simbolizar um café da manhã aqui em cima. Tem arvorezinhas, porque esse primeiro tema agora vai ser um outono e inverno. E, gente, eu estou trabalhando nessas 2 cartelas já faz desde março,
então já faz uns 3 meses no mínimo, e eu sempre fui adiando, sempre fui adiando. E essas cartelas vão chegar pra você em agosto, porque eu tava tentando entender o que eu queria entregar pra vocês, e eu acho que eu cheguei num estilo próprio, faz sentido com aquilo que eu acredito, com o que eu vivi, com o que eu acho que isso pode agregar para vocês também. Então, o Mail Club é uma assinatura recorrente mensal, mas também eu liberei trimestral, semestral e anual, e quanto mais tempo você fechar, maior desconto. Mas todo mês você vai receber uma cartinha com a carta, com a curadoria que eu falei, com um estilo newsletter, 2 cartelas de adesivos exclusivas, temáticas do mês, e todo mês tudo isso vai ser diferente. Com a minha curadoria, com as minhas artes, todas as artes fui eu que fiz. Eu fico lá desenhando, depois eu passo a vetorizar pelo Illustrator. Sem inteligência artificial, feito por uma pessoa humana, inclusive produzido por mim mesma. Gente, eu comprei impressora e uma plotter, que é uma máquina que corta papéis, né? Que dá pra fazer as cartelas de adesivo. Então, as cartelas de adesivo realmente são 100% feitas por mim. Eu que vou lá, faço a arte, eu que vou lá, coloco os materiais pra serem cortados, pra serem impressos, e eu que fecho as embalagens das cartas e envio pro correio. Então, essa empresa é regida por uma pessoa só, que sou eu, no caso, que eu faço tudo. E por isso que eu quero começar pequena e entender como as coisas vão acontecendo. Isso tudo surgiu porque eu realmente estava precisando voltar a ser mais criativa, e essa foi uma forma que eu encontrei de estar exercitando toda a minha criatividade todos os meses, e dividir isso com vocês, porque eu também quero que vocês tenham a oportunidade de ter essa leveza de vida que eu estou tendo, sabe? Não necessariamente que isso esteja atrelado a você estar fazendo journal ou você estar consumindo 1000 coisas de papelaria, porque não é esse o intuito meu. Eu só queria propor um exercício que as pessoas realmente consigam tentar se reconectar com elas mesmas, assim como eu consegui quando eu comecei a fazer journal. E você pode fazer isso por outras formas também, você pode meditar, eu medito inclusive também, mas eu queria algo mais, sabe? Eu queria mas você pode fazer esportes, você pode fazer trabalhos voluntários, você pode fazer muitas outras coisas, e eu acho que tá na hora da gente ter esse despertar, assim, consigo mesmo, de não se perder com as redes sociais, com a velocidade que o mundo acontece, porque eu realmente descobri na prática que o mundo tá acelerado demais pra minha cabeça de Cristiane, que eu realmente penso muitas coisas, penso muito rápido, e aquilo foi ficando assim, ó, me deixando doidinha. Então, enfim, dividindo aqui coisas que aconteceram comigo. E, gente, eu tenho muitos planos para The Little Rituals. Quero muito fazer, por exemplo, edições de Natal, que vocês sabem que eu amo. Então, assim, lá para mais pro fim do ano, já vou estar pensando em coisas, em cartelas e artes focadas em Natal. Um dia eu até quero fazer um calendário do advento meu da The Little Rituals. Por enquanto, não é uma coisa muito possível, eu não consigo pensar em formas de estar lidando com isso no momento, mas é isso, gente, eu tenho muitos planos para The Little Rituals, coisas que podem expandir para outras coisas, inclusive fora da papelaria, e com isso, eu até lembrei, gente, todo mundo vem falar para mim, Cris, por que você não lança a sua própria marca de cosméticos? E, gente, depois de alguns anos, ainda mais agora que pra mim, eu tenho a impressão de que todos os lançamentos muito parecidos ou com fórmulas com ativos que ainda não estão bem embasados, não tem muita verificação, assim, não tem muita evidência de que ainda realmente funciona. E aí você também chuta uma árvore, caiu umas 10 marcas novas de blogueira e de celebridade. Eu não cogito isso agora, mas no futuro, quem sabe. Vocês sabem que eu gosto muito de skincare, gosto de aprender sobre fórmulas e comunicar sobre isso também. Eu acho que até comentei em algum dos vlogs também que eu cheguei a fazer isso, a ter protótipos de skincare mesmo, no começo de 2021. A ideia não foi pra frente, e hoje eu dou graças a Deus que a ideia não foi pra frente, porque eu acho que eu não tava tão preparada na época, assim, pra lidar com esse tipo de marca e de produto. Então, pra mim faz muito mais sentido eu estar investindo numa marca minha, 100% autoral, onde eu posso expressar a minha criatividade e que vocês podem estar fazendo parte disso. As assinaturas vão começar a partir do valor de R$ 59,90, mas para quem assinar agora no primeiro mês eu vou deixar R$ 49,90, na verdade tá R$ 49,70 alguma coisa, mas porque não dava para colocar o preço e sim o desconto, a porcentagem de desconto, então não deu muito certo. Mas para quem assinar agora, na primeira edição,
vai ser a edição de fundadores, vai ter o desconto especial de fundadores. Eu acho que algumas pessoas, elas vão questionar o valor do clube, mas eu coloquei nesse valor o tempo que eu invisto desenhando e vetorizando as coisas e produzindo as cartelas de adesivo e escrevendo, enfim, tudo isso, somado também ao frete grátis nacional com carta registrada, que já dá no mínimo uns R$ 12 aí por carta. Então eu acho que é um valor justo. Tem agora o desconto de fundador. Inclusive, se você assinar o plano anual, você pode garantir esse mesmo valor de R$ 49,70 mais ou menos, para o ano inteiro. Então, se você quer estar comigo nessa, apoiar o meu trabalho, eu vou deixar o link aqui embaixo. E o ciclo vai funcionar assim: no primeiro dia até o dia 15 do mês, quem assinar durante esse período vai garantir a edição daquele mês vigente. Quem assinar depois do dia 16 até o dia 30, 31, vai receber a cartinha só do próximo ciclo. A partir do dia 16 até o dia 22 eu faço a produção de tudo, já sabendo a quantidade de pessoas. A partir do dia 16 até o dia 22, mais ou menos, eu faço a produção de tudo, embalo as coisas certinha e depois disso eu envio pelos correios. E aí essa carta é para chegar até o início do mês seguinte. De acordo com o plano que você assinou, você vai receber cobranças recorrentes no seu cartão de crédito, então tenha noção disso. Essa foi uma forma também de eu estar construindo uma comunidade sustentável para mim na internet, porque, por exemplo, tem gente que monetiza close friends, conteúdos digitais, e eu não estava querendo neste momento investir em mais conteúdo digital. Eu acho que já tem muita coisa na internet, muita coisa muito boa, inclusive, e eu queria algo realmente físico, manual, algo mais analógico, que tenha mais a minha cara, e por isso que o preço final é de R$ 59,90. Eventualmente eu quero colocar alguns brindes sem avisar. Eu não prometi colocar em todos os meses, porque eu ainda quero entender o que eu posso entregar todos os meses, mas para quem estiver fazendo aniversário no mês, me avisa. No checkout dá para você colocar da sua data de nascimento, que eu também vou deixar mais um brindezinho extra. E a cada 3 meses de assinatura você também vai ganhar mais uma cartela de adesivos de brinde. Eu acho que é isso, gente. Nossa, eu falei tanto, já deu 40 minutos de vídeo. Eu falei tanto e eu sinto que eu ainda tinha muita coisa pra falar. Tem muita coisa também que eu sei que eu vou poder explorar nas cartas. Vai ser uma coisa também de cunho pessoal. Eu vou poder realmente explorar as cartas de forma mais variadas possíveis. E se você quiser também responder as cartas, eu vou deixar o endereço. Eu ainda nem sei em qual endereço que eu vou deixar para enviar as cartas, porque eu não vou botar o endereço de casa. Mas enfim, você pode responder as cartas também para o endereço que tiver no remetente. E a gente pode construir uma comunicação, assim como os velhos tempos, resgatar essa comunicação. Mas eu acho que as cartas vieram num bom momento. Isso tudo eu não inventei assim do nada. Eu vi que na gringa tá tendo um movimento assim mais analógico de pessoas realmente que estão criando mail clubs, e cada mail club que você assina, que você vê pela internet, é tudo muito diferente de cada pessoa, porque cada pessoa tem um estilo diferente, cada pessoa tem um jeito de se comunicar diferente, cada pessoa tem um background diferente. Então até convido vocês para procurarem outros mail clubs, porque pode ter outras coisas que fazem mais sentido para vocês também. Mas, gente, é isso que eu tenho pra dizer. Eu espero que vocês embarquem comigo nessa ideia, eu espero que seja apenas o início de muitas coisas que eu posso estar criando com vocês juntos, e é isso. Hoje é dia 2 de julho e a loja lança oficialmente amanhã, dia 3 de julho, e neste momento eu deveria estar editando esse vídeo já postando, então eu não sei se eu vou conseguir postar no YouTube a tempo, mas provavelmente a hora que você estiver assistindo esse vídeo, o link já vai estar no ar, vocês podem se inscrever. E lembrando que só até dia 15 a mensalidade vai estar de R$ 49,70 algumas coisas, só para quem quiser entrar nessa primeira leva de fundadores mesmo, e depois vai voltar pro preço normal de R$ 59,90. Espero que vocês gostem dessa novidade, mesmo que não puderem assinar agora, por mim tá tudo bem, mas eu convido vocês a seguirem também o Instagram, que é o thelittlерituals.co.co. Eu vou deixar aqui no box também de informações. Convido vocês a seguirem o perfil, porque eu também quero criar conteúdos orgânicos sobre como ir fazer journal, o que você pode escrever, sobre materiais que você pode usar, inclusive aqueles que não vai te custar nada mais por isso. Temos o blog da The Little Rituals, que tá no site também, depois vocês podem dar uma olhada, que eu também quero criar artigos que vão ficar mais como registros permanentes, né? Eu não queria que algumas informações se perdessem no feed do Instagram, então eu também vou criar posts e blog, e também quero começar a usar o YouTube para poder registrar e documentar
tudo isso que eu vou começar a viver a partir de agora. E é isso, eu já falei demais, gente, meu Deus! Espero que vocês gostem da novidade, me conta o que você achou aqui nos comentários ou pelo Instagram, e espero te ver aqui na próxima. Beijo!